Tá preocupado com o futuro do teu time na Série B 2021? Então assiste esse vídeo que nele tem todas as contas para fugir do rebaixamento. Já vai deixando teu like, se fores novo aqui te inscreve no canal e comenta aí, teu time vai se salvar? Quem tu achas que vai cair para a Série C? Bora pro vídeo. Primeiro de tudo, vamos ver como está na 34ª rodada o Campeonato Brasileiro da Série B, principalmente a parte de baixo da tabela. Confira aí a classificação das equipes, se tu já tá vendo no futuro, com certeza isso aqui mudou, mas o que importa agora é a estatística que a gente vai usar baseando-se na atual rodada do Campeonato Brasileiro. Então, independente do que vai acontecer até a última rodada, a estatística não vai mudar. Nosso objetivo aqui é analisar a pontuação necessária das equipes nos 4 últimos jogos, ou seja, vale tanto se faltarem os 4 quanto se faltar apenas um jogo, para terem um risco mínimo de rebaixamento ou até mesmo uma pontuação mínima que, se não for alcançada, o risco de queda é muito alto. Esse é o caso de Confiança e Vitória. As duas equipes estão quase lá na terceira divisão. É uma situação gravíssima dos dois. Precisam não só vencer quase todos os seus jogos, de preferência todos os seus jogos, como contar com outros resultados. Brusque e Londrina estão em risco crítico. O Londrina por estar de fato dentro da zona e o Brusque por ter a mesma pontuação. Lembrando que o time catarinense foi punido por conta de racismo e perdeu 3 pontos. Remo, Ponte Preta e Operário correm um risco sério, ou seja, se bobearem, podem ser rebaixados na competição. Apesar de estarem mais distante, Vila Nova, Sampaio e Cruzeiro têm um risco real de rebaixamento. Precisariam ser muito piores do que seus outros adversários, mas não estão com uma vantagem tranquila. E antes que vocês chamem de louco, Náutico e Vasco têm chance matemática de serem rebaixados, ou seja, dentro da pontuação é possível que os dois caiam para a Série C, mas é uma chance muito difícil, porque não só teriam que ter vários resultados combinados, como os dois praticamente pararem de pontuar. Vamos pegar agora algum embasamento histórico e matemático sobre a Série B. Se continuar com o aproveitamento atual do 17º colocado, hoje o Londrina, a pontuação máxima do rebaixado vai ser de 43 pontos. Anotem aí. Desde 2006, quando a Série B entrou nesse formato de 20 times em pontos corridos, a média de rebaixamento, ou seja, a pontuação do 17º colocado da Série B, foi de 43 a 44 pontos. Até por isso falam que 45 é o número mágico. Só que já tivemos equipes sendo rebaixadas com 47 pontos, que foi o máximo, e o mínimo de 39. Sim, times caíram na 17ª colocação com 39 pontos. E o máximo de pontos que a zona de rebaixamento fez nos 4 últimos jogos do torneio foi 9. Ou seja, pegando a pontuação da zona de rebaixamento que estava na 34ª rodada até o final, até a 38ª, dentro desses 12 pontos finais, a pontuação da zona de rebaixamento, ou seja, mais uma vez, do 17º colocado, chegou a crescer em 9. E o mínimo foi em 3. Ou seja, no caso máximo, hoje, se o Londrina chegasse na pontuação máxima que já teve historicamente a Série B, as equipes poderiam ser rebaixadas com 47 pontos e no mínimo 41. Com base em tudo isso, vamos seguir a média de pontuação da Série B num geral, a média de pontuação da Série B atual com a porcentagem da zona de rebaixamento e pegando algumas simulações das partidas até o final do campeonato. Chegamos aos seguintes índices. Seguindo a média, Vitória e Confiança, se fizerem de 0 a 4 pontos nos últimos 4 jogos, estão rebaixados. Se fizerem de 5 a 8, ainda tem grandes risco de queda. E se fizerem mais de 9 pontos, tem chance de se salvar. Ou seja, não é garantido também. Londrina e Brusque, que são times que estão com pontuação parecida, se fizerem de 0 a 5 pontos, podem ser rebaixados ou quase isso.
justamente por conta da pontuação bastante equilibrada entre os dois. Se fizerem de 6 a 7, tem grande risco de queda. E se fizerem 8 ou mais pontos nos últimos 12, tem chance de se salvar. O Remo, se fizer de 0 a 3 pontos nos últimos 4 jogos, tem grande chance de ser rebaixado. Se conseguir de 4 a 6 pontos, tem um pouco risco de queda. E se fizer mais de 7 pontos, tem quase nenhuma chance de rebaixamento. Inclusive, para não ficar a dúvida, se o Remo vencer 3 jogos, ele se salva sem precisar de nenhum outro resultado. Ponte Preta e Operário, de 0 a 3 pontos, tem grande risco de queda também. De 4 a 7, tem um risco de queda normal, podemos dizer assim. E se fizerem 8 ou mais pontos, tem um pouco risco de queda. Assim como o Remo, se vencerem 3 jogos, as equipes não dependem mais de ninguém. Cruzeiro e Sampaio Corrêa, times que estão distantes, mas ainda tem ali algum susto. Se fizerem entre 0 e 2 pontos nos últimos 4 jogos, tem risco de queda. Se fizerem de 3 a 4 pontos, tem um pouquinho de risco de serem rebaixados. E se fizerem 5 ou mais pontos, quase nenhum risco. E assim como os outros times, se vencerem pelo menos 3 jogos, não dependem de ninguém. Dependendo das rodadas, podem até precisar de apenas 2 vitórias. O Vila Nova está bem distante, está tranquilo, mas ainda tem um pouquinho de risco. Se fizer de 0 a 1 ponto nos últimos 4 jogos, tem um risco de ser rebaixado. De 2 a 3, tem pouco risco de ser rebaixado. E se fizer 4 pontos ou mais, quase nenhuma chance de cair para a Série C. Vasco e Náutico sonham com o acesso e se eles ganharem todos os 4 jogos que tem pela frente, ainda tem essa chance de subir. Mas também entram aqui no vídeo por conta do risco de rebaixamento. Se pontuarem até 1 ponto nos últimos 4 jogos, eles têm um pouquinho de risco de queda. Depende muito da boa fase dos times da parte de baixo. Se fizerem mais de 2 pontos, ou seja, uma vitória nos próximos 4 jogos, quase nenhuma chance de ser rebaixado. E aqui, os 4 últimos jogos de todos os times que têm uma chance real de rebaixamento, podemos dizer assim. Vitória, Confiança, Londrina, Brusque, Remo, Cruzeiro, Sampaio, Ponte Preta, Operário e Vila Nova. São os times que têm ali realmente uma chance maior de serem rebaixados do que o Vasco e o Náutico. Reparem aí como há vários confrontos diretos, há times como o CRB que enfrentam vários dessas equipes e aí a torcida vai ficar para ele, assim como o Cruzeiro, que pode salvar todo mundo que está fora da zona de rebaixamento, porque tem muita gente ali embaixo que ele vai fazer confronto direto. Então, tá aí para vocês. E aí, quem vocês acham que vai se salvar? O Vitória e Confiança vão conseguir esse milagre de permanecer na Série B? Será que vamos ter alguma surpresa no rebaixamento? Será que vai ter algum time pipocando nessa reta final e acabando entrando na zona de rebaixamento? Comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e lembrando, esse vídeo serve até para quando as rodadas forem passando, porque a conta permanece a mesma. E aí, qual vocês acham que vai ser a pontuação mágica para se salvar de rebaixamento na Série B 2021? Comentem aí. Até a próxima!